Olá, pessoal. Eu sou Nathalie Unterstel Eu sou a Carol Prolo. e este é o Las Ninhas, o seu podcast semanal sobre a crise do clima e o clima da COP30. E hoje um episódio especial porque a gente está gravando nessa quinta-feira, dia 29 de maio. Sim, Nath, a gente vai direto para a linha de frente da COP30 com um convidado muito especial. A gente tem a honra de receber aqui o diplomata Túlio Andrade. Ele é chefe de estratégia e alinhamento da presidência da COP30 pelo Itamaraty. É uma das pessoas que estão costurando essa conferência de Belém, nos bastidores, enfim, na política. É ele que ajuda a construir pontes entre as expectativas políticas, a ambição climática e a realidade diplomática. E hoje vai conversar com a gente sobre tudo isso. E também sobre o lado humano, porque por trás de cada decisão climática, enfim, de cada COP, tem gente de carne e osso tentando fazer a diferença. Mas antes então de a gente começar a conversa, queria só fazer aquele lembrete básico. Segue as linhas no seu tocador favorito, avalia, compartilha, dá um like e se inscreve no nosso canal. Vou partir então já direto aqui para a nossa conversa. Vou começar com um aquecimento. Túlio, primeiro, então, muito obrigada por estar com a gente. Vamos começar querendo saber aí quem é o Túlio Andrade, de onde você veio, qual foi sua trajetória, como você foi parar nessa treta que é a negociação de mudança do clima. Obrigado, Carol. Obrigado, Nathalie. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje e principalmente com esse convite de não só apresentar esse desafio que é um pouco guiar a COP30 e conectar as expectativas com a realidade, mas, sobretudo, humanizar toda essa missão, porque realmente é isso que está estimulando a gente. É um desafio muito grande para a gente, tá? Principalmente a equipe, né, com o embaixador André Corrêa do Lago, com a Ana, a Lilian, embaixadora Lilian, que é a negociadora-chefe. Por trás desse desafio enorme, todos nós estamos movidos por um senso de propósito enorme, que é muita energia para superar esses desafios. E essa energia, ela só vem e só é possível pela trajetória pessoal de cada um de nós. E no meu caso, eu acho que o que me levou até aqui, o que me trouxe até aqui, eu acho que vem muito da minha história, inclusive familiar. Eu sou mineiro e eu acho que, como todo mineiro, a família é algo muito importante, e a minha família é um pouco diferente. A minha avó era indígena e ela se casou com o meu avô, que era descendente de uma família francesa, e eles se casaram numa história um pouco Pocahontas, de questionamento total da sociedade tradicional, sociedade mineira. E então esse núcleo familiar, que é muito em que o amor prevalece em relação a todo o resto, eu acho que definiu muito a minha formação. E definiu muito a minha formação a dedicação absoluta dos meus pais. O meu pai é médico, minha mãe é engenheira. Os dois dedicaram tudo para a formação minha e das minhas irmãs. E eles são os maiores defensores, digamos assim, dessa missão que eu aceitei ter com o convite do André.
Então, esse senso de responsabilidade, esse senso de propósito, esse senso de noção do que é prioritário na existência humana, eu acho que vem, sobretudo, da minha família e do exemplo que eu tive da minha própria ancestralidade. E eu acho que é isso que me guia, um senso de integridade que eu tento colocar em tudo que eu faço para honrar o que significa e o que significou os meus avós e o que significa o legado dos meus pais. E eu acho que essa comunicação entre gerações, que também me faz sentir o senso de responsabilidade com os meus afilhados. Eu tenho 5 afilhados. E com as gerações futuras, eu acho que isso que me guia muito. Agora, uma outra coisa também que me guia é que eu tive como segundo posto diplomático um período de 3 anos no Japão. E foi um período em que eu me conectei com uma nova humanidade. Foi um período que me mostrou que a humildade é muito importante na percepção do outro, da alteridade. Eu descobri ali no Japão uma humanidade que eu achava que não existia, e isso me fez hipersensível quanto à necessidade de ouvir, de perceber os mínimos detalhes, inclusive pelo silêncio, e de não se guiar por noções pré-concebidas. E eu acho que essa experiência, eu realmente mergulhei na cultura japonesa a ponto de inclusive, na meditação zen, na filosofia zen, que eu faço meditação todo dia, há 7 anos já, e isso guia muito. Eu acho que reflete muito o meu fazer, que é esse de tentar refletir a complexidade, não só da realidade, mas a complexidade da existência humana e a complexidade do nosso contexto, num contexto histórico em que a gente está muito acostumado com a aceleração, somos todos acelerados, e que, principalmente, a maneira como a gente está se comunicando e interagindo, ela fragmenta a realidade, fragmenta o indivíduo e fragmenta o nosso potencial de conexão um com o outro, de comunicação e de cooperação, que eu realmente acho que está no cerne do que é ser humano. Então, eu acho que essa é a minha trajetória, e eu acho que é isso que sou eu, mas sempre reconhecendo que tudo está em fluxo e tudo muda o tempo todo. Então, e é bom que isso seja assim, né? Então, eu acho que é isso, um pouco compartilhando da minha intimidade maior. Obrigada, Túlio, que legal. Nossa, eu nem imaginava. Várias coisas que você falou assim são muito bonitas, e acho que, sabendo que você medita, que está aí no Zen Budismo, vale que a gente comentar, né, Carol? A gente, apesar de eu e Carol a gente se conhecer já há muito tempo, a gente no passado foi em 2 retiros zen budistas da Cristiana Figueires. Não sei se você já ouviu falar, ela tem feito essas e tem sido maravilhoso. Então, eu acho que não é sobre religião, não tem nada a ver, é sobre, né, uma outra forma de estar no mundo. Então, que bacana. Quem sabe o Túlio possa ir nos retiros. Vamos convidar. Falar para a Cristiana Figueires te convidar, porque são incríveis. Túlio, eu queria perguntar ainda para você, assim,
É, você entrou na carreira diplomática, né? Você é um diplomata de carreira, um diplomata profissional. E, digamos assim, eu não sei exatamente que ano que você entrou, mas você podia estar negociando qualquer tema, né? Hoje em dia, qualquer tema estaria com clima, mas vamos pensar lá, quando você começou a tua carreira, talvez não fosse bem assim. Em que momento a questão da mudança do clima clicou para você, que você falou, nossa, peraí, esse assunto aqui é muito maior do que só uma negociação, enfim. Ótima pergunta, Nathalie. Eu acho que foi, na verdade, muito antes de eu entrar na carreira diplomática, eu me formei na Faculdade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte, também como todo bom mineiro. E ali o meu foco principal foi direitos humanos, principalmente o sistema interamericano de direitos humanos. E quando eu tive, por uma coincidência, a primeira exposição a um relatório científico sobre mudança do clima, o clique me deu de que se acontecesse aquilo dali, não adiantava qualquer tipo de... O próprio tratamento de direitos humanos do ponto de vista das Nações Unidas e do sistema interamericano poderia estar completamente ameaçado pela mudança do clima. E aí, numa postura relativamente idealista e pragmática ao mesmo tempo, eu fiz uma guinada na faculdade de Direito em relação à mudança do clima. E daí eu busquei 2 estágios antes de me formar, um na ONU em Nova York, em relação a emissões de gás de efeito estufa da navegação internacional, e o outro em 2008, no próprio secretariado da convenção. Eu ainda não estava muito convencido a entrar na carreira diplomática. Eu queria, na verdade, entrar na ONU, só que ali no secretariado, trabalhando no secretariado como estagiário, eu percebi não só, e testemunhei, não só as limitações do secretariado, como também o protagonismo do Brasil nas negociações de mudança do clima. Então, aquilo dali conectou muito comigo e aí eu decidi fazer o concurso do Rio Branco. E, por uma coincidência, logo depois do Rio Branco, eu fui para a área de clima. E ali eu fiquei algum período, etc. Acho que foi quando a gente se conheceu, Nathalie. Acho que foram quase 10 anos. Depois fui para Londres mexer com financiamento verde. E lá em Tóquio, inclusive, eu fiz uma pesquisa em curadoria de arte contemporânea sobre o tema de nova ecologia, que junta o antropoceno e cibernética. E aí, na parte de cibernética, em 2018, claro, né, foi esse período ali que eu estava no Japão, eu desisti completamente da área de mudança do clima por conta dos 4 anos nefastos que tivemos. Então, foi um luto ali perceber o que aconteceu, né? Então, eu realmente tive que me afastar, até pela minha própria ligação com o tema. Mas nessa pesquisa de arte contemporânea, eu me encontrei com a cibernética, e principalmente com as novas tecnologias digitais, inteligência artificial, etc. Eu fiz eu fui para os Estados Unidos fazer algumas pesquisas, e ali eu foquei muito na parte de tecnologia, e principalmente percebendo que várias das perguntas em termos de governança, de espaços compartilhados, né, e recursos compartilhados, que está no cerne da mudança do clima, são muito parecidas com esse novo desafio que a comunidade internacional tem que lidar em relação à inteligência artificial. Com a diferença de que, na inteligência artificial, a gente não sabe quais são as respostas e o que a gente tem que fazer. Em relação à mudança do clima,
a gente sabe. A gente sabe o que a gente tem que fazer. O que Uhum. falta é vontade política. Então, na minha cabeça me veio assim, olha, inteligência artificial é quase que a gente está em inteligência artificial num momento parecido, análogo ao momento anterior da criação do IPCC para a mudança do Uhum. clima em 1988. E ainda com uma outra analogia muito parecida, que as grandes empresas de petróleo sabiam da mudança do clima antes e de todos os efeitos, assim como as empresas, as big techs, sabem também das externalidades e dos desafios da inteligência artificial. Então, eu fui para a inteligência artificial, estava ali digamos assim, a minha grande parte do meu esforço, até que o embaixador André, com quem eu tinha trabalhado há muito tempo, foi nomeado o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, e eu devo dizer que foi só por conta dele que eu voltei para a área de clima. Eu ainda falo com ele, olha, foi só por você, porque a gente é um sacrifício muito grande. Eu acho que nós quatro, o embaixador André, a Ana, a Lilian, a gente está sacrificando uma parte da nossa vida muito grande por essa missão, digamos assim. E eu não posso deixar de mencionar também que a gente teve um momento que nos tocou muito, que foi a perda de um grande amigo, que é o Daniel Machado da Fonseca, que faleceu em 2024, no início de 2024, que foi uma dor absurda, mas a gente conseguiu se apoiar e também honrar o trabalho e o que ele significou e o que ele doou para a gente. Então foi essa a trajetória, mais ou menos assim, e foi assim que eu voltei para a área de mudança do clima. Muito bom que você voltou. Estamos Que felizes bom que que você você está voltou. aqui. Tá aí chacoalhando muitas ideias empoeiradas que eu acho que estavam há muito tempo aí colocadas. Eu acho que você tem um papel muito importante de verdade, Túlio. Carol, vou passar para você. Você quer agora? Vamos entrar nos. Eu queria só, talvez, antes rapidamente, assim, tudo, se você pudesse contar pra gente essa missão, né? Esse sacrifício por essa missão maravilhosa. O que é exatamente o seu papel aí de ser responsável por estratégia e alinhamento da presidência da COP30? O que significa isso? Se você puder resumir aí para o pessoal que está nos escutando. Bom, basicamente o papel é reconhecer a ciência da mudança do clima e que está evoluindo de uma velocidade enorme, inclusive por novas tecnologias e a urgência cada vez maior. E com base na ciência de mudança do clima e o que a ciência nos diz, cada relatório sobre temperaturas, o aumento da temperatura global, etc., a gente traduzir nisso em viabilidade política, engajamento social e potencial de transformação, que é basicamente refletir sobre as complexidades, não só geopolíticas, mas socioeconômicas também. Então, é um processo que talvez misture química, que é essa avaliação muito delicada de que tipo de intervenção pode ser a mais eficaz em relação a quais atores, a quais geografias, e nesse contexto de espaço, digamos assim, de atuação em espaço, também refletir sobre a atuação no tempo, porque uma determinada intervenção, ela pode ser adequada em relação a um mapa de interlocutores, um mapa de autores,
mas ela poderá não ser eficaz se ela ocorrer numa velocidade que não é adequada e num tempo que não é adequado. Então, o meu papel é esse, de compatibilizar, fazer uma análise, um processo de inteligência e compatibilizar as demandas da ciência, o que a ciência nos diz, com uma sensibilidade do que precisa ser feito no tempo e no espaço. Até agora é quase um processo um pouco mágico e xamânico, assim, porque é realmente muito desafiador. Mas o que é mais estimulante e desafiador nessa missão e nesse processo é que tudo muda muito rápido. Então, eu exerço esse papel de uma maneira ou de outra desde 2023. E a gente teve uma série de guinadas na atuação diplomática por conta de relatórios científicos. Então, por exemplo, a guinada da diplomacia brasileira em 2023, no contexto da COP28, em que a gente apresentou uma proposta de missão 1.5, ela veio de um processo interno de avaliação lá em agosto, né? Então a COP28 aconteceu em dezembro de 2023. O Brasil propôs a missão 1.5 em outubro de 2023. Essa proposta ela veio de uma reflexão interna em agosto de que os números que a ciência estava nos apresentando de temperatura de junho, julho e agosto poderiam significar que o objetivo de 1,5 grau poderia estar em jogo. Então, principalmente em 2023. A gente não acertou, mas por um mês. Então, o processo de concepção e execução da missão 1.5 ele sintetiza muito bem o que a gente faz, né? E desde então a gente tem também feito esse processo estratégico em engenharia reversa. Então, como que o que o Brasil quer na COP30? Então, se a gente imaginar, por exemplo, que esse processo começou em janeiro de 2023. Então, a gente tinha que vislumbrar quase 3 anos antes o que a gente queria. E ainda costurar a engenharia reversa, não só um contexto altamente mutável, que mudou muito, mas costurar a nossa presidência da COP30 com a presidência do BRICS, com a presidência brasileira do G20. Então, é mais ou menos isso que a gente faz do ponto de vista estratégico. A parte de alinhamento, ela vem muito de uma percepção de que o modelo de governança do século XX, ele se baseou num processo de coordenação de cima para baixo, de todos os atores. Quando a gente passa para um contexto de complexidade radical, que é o que a gente está, em que tudo muda, em que tem várias variáveis que se interagem, e a gente é impossível prever o que vai acontecer, e a gente tem que mover muito rápido, diversos atores, etc., a gente está se propondo uma lógica não de coordenação, mas uma lógica de alinhamento, um alinhamento de atores, ou seja, a gente emite quase que um sinal como um farol, apresentando uma visão, e a gente tenta mobilizar os diversos atores, públicos e privados, em diversos níveis, a irem numa mesma direção, mas cada um reconhecendo não só o seu papel e o que pode oferecer, mas também como navegar no seu próprio contexto local. Então, é quase como se a gente fosse um farol
emitindo a luz e o sinal para onde ir, mas cada embarcação vai saber como navegar em relação às suas próprias águas. E essa lógica também, ela informou muito essa ideia do Brasil, da presidência brasileira, da COP30, de convocar a humanidade a se juntar no mutirão global contra a mudança do clima. Porque o mutirão também é uma lógica de alinhamento. Cada um faz o que consegue fazer, o que tem a oferecer, sem receber instruções específicas. Então, é esse processo um pouco mágico em que todo mundo se junta, e aí essa união ela é maior do que, ela resulta numa coisa maior do que a soma de cada um de nós. Túlio, eu queria voltar nessa questão de 1,5 graus, né? Porque nós estamos todos muito assustados com a velocidade assim estonteante dos impactos climáticos e ainda numa média de 1,3, né? Apesar de termos enfim, do 1,5 graus ter aparecido mensalmente no ano passado, mas enfim. Eu tenho ouvido cientistas brasileiros dizendo que a gente continuar falando de 1,5 graus seria desonesto, porque as pessoas precisam de fato se preparar para algo ainda mais difícil, impactos mais severos. Por outro lado, pessoalmente, eu vejo um risco enorme da gente abandonar ou relativizar a meta de 1,5 graus, porque não vai nos gerar mais mitigação, não vai nos gerar mais impulso a adotar um outro cenário, né? Então, tem um paradoxo aqui que é difícil de explicar para a população, é difícil explicar, enfim, para os nossos familiares, às vezes, né? E é ainda mais difícil de resolver, porque, enfim, se preparar para o pior, mas fazer o máximo. E aí você já citou a missão 1,5, acho que você está muito, né, teve muito à frente, enfim, disso também. Eu queria perguntar para você qual que é a sua visão sobre o futuro da meta de 1,5 graus hoje, né? Para você faz sentido mantê-la como a nossa âncora, o nosso norte? Obrigado, Nathalie. Essa pergunta é super importante e aí a gente tem que voltar à ciência. O que a ciência nos diz, e eu acho que um relatório o mais recente, mais até do que os últimos relatórios do IPCC, foi um relatório dos chamados tipping points, ou pontos de inflexão, que são esses riscos sistêmicos de colapsos de sistemas geofísicos ou climáticos. No caso do Brasil, o nosso risco maior é de colapso da integridade do ecossistema amazônico, por um processo potencialmente irreversível de savanização, ou seja, o cerrado ele ganharia vantagem competitiva em relação ao ecossistema de floresta tropical, e isso a cada momento de avanço do cerrado sobre a floresta amazônica, a floresta amazônica gera menos chuva e que aumenta ainda mais a competitividade, digamos assim, do cerrado em relação à floresta amazônica. Isso é um risco para a nação brasileira, para o projeto constitucional do que é, o que pode ser e o potencial do Brasil e para onde que a gente quer ir, que é o projeto que está na Constituição de 1988, que a gente realmente precisa parar e se concentrar nisso. E o que vários estudos dizem é que a Amazônia ela estaria vulnerável a esse risco de savanização, mesmo se a gente parar o desmatamento agora, a qualquer intervalo de temperatura entre 1,5 graus e 2. Ou seja, e assim como a Amazônia, a gente tem outros riscos muito sistêmicos
se a gente realmente se manter, né, se a gente se manter nessa temperatura acima de 1,5 graus, o risco é realmente intolerável. Então, a questão e a pergunta não é se a gente pode abandonar o 1,5 graus, é o que significa o 1,5 graus. Não é um passeio no parque. É realmente algo que é intolerável do ponto de vista não só de político, como de política pública. Então, a gente não pode deixar e abandonar o 1,5 graus. O que a gente precisa fazer, e eu acho que é isso que a gente tem comunicado nas nossas cartas à presidência, de um lado, se preparar para o pior. Então, realmente, que é a responsabilidade de qualquer agente político. Né? Então, a gente tem que se preparar imediatamente para um cenário acima do 1,5 graus. E isso implica reformular e preparar todas as nossas instituições a responder principalmente por resiliência e adaptação. Ao mesmo tempo, a gente precisa, e a gente tem o potencial de mobilizar não só tecnologias e soluções que não existiam há 10 anos atrás, por exemplo, como incorporar uma série de soluções que nunca estiveram presentes no repertório de políticas públicas, principalmente em termos de conhecimentos e sabedoria e saberes tradicionais e ancestrais. Então, o que a gente precisa fazer, e eu acho que é essa que é o paradoxo, eu acho que ele vai continuar existindo. Só que um paradoxo, ele não é resolvível, ao contrário de um dilema. A gente não está ainda num dilema, na minha opinião. Eu acho que a gente está com um paradoxo. E a razão pela qual a gente não está no dilema é porque a gente ainda não exauriu o rol de soluções. A gente ainda pode combinar tecnologias emergentes, digitais, e aí um pouco entra essa minha trajetória que eu tinha comentado com vocês, de governança digital, inteligência artificial, infraestrutura pública digital, com conhecimentos tradicionais e saberes ancestrais. E eu acho que, estou percebendo agora, que também entra um pouco com a minha ancestralidade da minha avó. Então, eu acho que isso a gente não fez ainda. E mais ainda, a gente não fez ainda uma atualização dos nossos modelos de política pública e de governança e de cooperação para a nova ciência do século XXI, que é a ciência de sistemas complexos. O que explica os riscos de colapsos de sistemas geofísicos é a ciência de sistemas complexos, que é altamente contraintuitiva, porque ela nos ensina que o comportamento de sistemas que interagem em termos de vários atores, ele não é linear. Então, ele pode ter uma função, uma dinâmica exponencial. A gente tem entendido muito, pela ciência, dos riscos exponenciais da mudança do clima. A gente não tem aplicado ainda esses mesmos princípios da ciência de sistemas complexos para ganhar exponencialidade nas soluções. Então, se a gente se entender como se a gente estivesse numa corrida contra o primeiro ponto de inflexão, a gente esses riscos estão acelerando, mas a gente não está acelerado em relação às soluções. Mas a gente pode realmente combinar todas essas, né, a ciência de sistemas complexos, mais tecnologias, mais saberes ancestrais, para dar exponencialidade, para alcançar uma exponencialidade e fazer essa virada nessa corrida contra o primeiro ponto de inflexão. E esse ponto de virada é a grande confiança que a gente tem como presidência da COP30, que a gente também comunicou
na primeira carta do embaixador André para a comunidade internacional como a oportunidade da gente converter a COP30 nesse ponto de virada, nesse momento de virada. Isso implica não só um momento de uma inflexão em que a gente se une em mutirão por um objetivo comum, mas também a gente combina uma série de soluções que ainda não estão combinadas. Soluções que já existiam no passado e em saberes ancestrais e soluções que estão emergindo com novas tecnologias. No cerne disso tudo, é claro que tem que haver justiça climática e equidade, porque a justiça climática e equidade é o que vai nos unir e criar esse vínculo muito forte nesse desafio que é absolutamente sem precedentes. Túlio, acho que você, nessa fala maravilhosa, você já tratou de um monte de coisa que a gente queria perguntar aqui. Te agradecer também por essa profundidade aí da sua fala e acho que deu para perceber aí bem o espírito do mutirão, né? Pelo menos, assim, na minha leitura aqui, que realmente a gente está se propondo de alguma forma, reformar aí esse sistema, mudar o sistema, a forma de pensar dentro, talvez, da própria, no âmbito aí da própria UNFCCC e do multilateralismo, e faço votos de que todo mundo fique imbuído desse espírito nessa COP. Agora, queria lançar umas perguntinhas, assim, bem objetivas para você, um ping-pongzinho aqui, mais divertido, vamos considerar que é divertido, se não for um pouquinho capcioso. Duas perguntinhas rápidas aqui. Primeiro esse roteiro Baku-Belém, no fim das contas, vai ajudar a remendar a meta de financiamento climático do ano passado, que foi tão criticada? E depois, a palavra combustível fóssil vai aparecer na decisão final da COP30? São ótimas perguntas. Eu acho que, começando pela última, né, combustíveis fósseis, a gente já teve uma decisão multilateral de que a gente precisa se afastar de combustíveis fósseis. Isso é inegociável. Já foi parte de um consenso. A gente precisa realmente ter um processo de ir além. O que significa a gente implementar uma decisão multilateral de se afastar dos combustíveis fósseis? E principalmente nesse processo agora que a gente está, a COP30 também vai ser associada com os novos compromissos climáticos, com as NDCs. Então, cada país tem que informar sua NDC com base no balanço global do Acordo de Paris, que foi adotado em 2023, que incluiu essa referência, esse compromisso histórico de a gente se afastar de combustíveis fósseis. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é como cada parte vai trazer esse compromisso para a sua NDC, para implementar. Porque a implementação, eu acho que vários dos atores, acho que a principal, aqueles que não querem um cronograma, digamos assim, numa decisão multilateral das COPs sobre combustíveis fósseis, eles dizem que tem que implementar, que a implementação é em nível nacional. Então, tudo bem, a implementação é em nível nacional, como que você pretende fazer isso domesticamente? E o que o Brasil colocou na sua NDC, e que está lá, é que a gente está respondendo ao chamado de afastamento de combustíveis fósseis para uma série de políticas de transição energética, de um lado, e do outro, a gente realmente acolhe, a gente deu esse sinal de que a gente acolhe o desenvolvimento, trabalho internacional, para a gente ter um cronograma de afastamento de combustíveis fósseis com países desenvolvidos à dianteira.
O que a gente está vendo hoje é que, principalmente os países desenvolvidos, com a exceção do Reino Unido, que fez a nova administração realmente fez esse compromisso histórico de carvão, nova exploração de petróleo e gás, etc., que é muito importante, mas a maior parte dos países desenvolvidos está aumentando o consumo e a produção de combustíveis fósseis. Então, como que a gente faz para ter uma coordenação internacional quando isso está acontecendo? Então, eu acho que a gente vai ter que ter o desafio é duplo. Primeiro, realmente identificar como que os países estão sendo informados e estão colocando nas suas NDCs esse componente do afastamento de combustíveis fósseis. Infelizmente, a maior parte das NDCs dos países desenvolvidos que já apresentaram, com uma exceção ou com outra, não foi muito claro em relação a isso. Eu acho que a gente precisa conversar. E agora? Aí depois a gente tem uma outra discussão. Como faz para a gente ter uma decisão? Será que é possível e é viável a gente ter uma decisão multilateral nesse contexto e num contexto de desafios geopolíticos muito fortes? Qual que é o momento agora da presidência da COP30? E eu acho que se conecta um pouco com aquilo, com o Zen. A gente precisa perceber o que está acontecendo. A gente precisa sentir. E a gente precisa ouvir. Esse é o momento em que o Brasil realmente, e a presidência da COP30, tem que se esvaziar para sentir o que é viável. E é isso que a gente está determinado a fazer. E aí, a partir disso, a gente vai evoluindo e tendo criatividade. Eu acho que uma marca da diplomacia brasileira tem sido criatividade. Construir pontes que nunca existiram. Chegar a soluções que nunca foram concebidas. E aí, de repente, a gente tem um outro caminho. Né? E é isso que a gente está determinado a fazer. Mas para construir pontes, a gente precisa, antes de ouvir, e além disso, perceber o sistema e o contexto e como que cada parte que a gente está ouvindo se conecta com esse contexto mais amplo, para a gente realmente construir uma ponte que que vai ter o material, a resistência, o comprimento adequado, não só para a distância entre posições, mas também para as águas, né, que estão ali. Então, não dá para a gente construir uma ponte sem saber da distância entre uma margem e outra, e da força e da velocidade das águas que vão estar debaixo da ponte. A gente precisa fazer essa avaliação. E eu acho que essa avaliação, no cerne dessa avaliação, é um processo de humildade, de curiosidade, para a gente realmente ter uma precisão até científica e evitar que a gente tenha uma avaliação, uma inteligência errada por conta de viés e de parcialidade. Tem a outra questão, porque teve uma dos combustíveis fósseis e do mapa do caminho para 1,5 graus, para o 1,3. A pergunta é mais ou menos, a resposta é mais ou menos a mesma. Que a gente precisa realmente, né, de ouvir, conectar isso com um contexto mais amplo, geopolítico, a sociedade, os contextos socioeconômicos, e também construir essas pontes com novas soluções. A diferença é que o relatório e o mandato que o Brasil com o Azerbaijão, que a gente recebeu,
a gente não precisa que esse relatório vá à negociação. Então, a gente pode ser tão audacioso quanto a gente quiser, mas o mais audacioso que a gente quiser, se a gente for audacioso demais e não refletir as partes, as chances disso ser acolhido do ponto de vista multilateral, decisório, é menor. Então, acho que é esse que é o dilema. Então, é muito parecido, digamos assim, a lógica e a avaliação, tanto para o mapa do caminho por 1,3 trilhão, como para combustíveis fósseis. Muito bom. Túlio, a gente está a menos de 6 meses para a COP. Eu não sei se você tem no seu celular um reloginho que vai te mostrando, assim, faltam X dias. Eu sei que a Ana Toni tem. E eu acho que muita gente, né, fora da bolha climática, está interessada, quer saber como contribuir. E a gente tem uns dados recentes muito importantes que falam que 89% da população global quer mais ação climática, quer mais, né, os próprios governos assumindo responsabilidade. Mas ainda assim, eu acho que muitos e quase todos nós, a gente se comporta como minoria política, a gente fica isolado, a gente se sente, né, assim, no corner, no cantinho. E eu estou colocando esses pontos para você, porque eu queria te perguntar nesse ping-pong, como é que a gente conecta, como é que você acha que pode conectar a COP à vida real, né? O que você falaria para essas pessoas que não vão estar na negociação, que não vão sentar numa sala, que mal sabem, enfim, que existe toda essa complexidade multilateral, né? O que você diria para elas, assim, como é que elas podem ajudar, como é que elas podem se conectar com a COP nesse momento? Eu acho que a maneira mais eficaz da gente se conectar é sonhando, é imaginando. E rejeitando qualquer tipo de percepção de que a gente não tem escolha e que a gente não tem possibilidades. Então, no cerne do que é ser humano é também imaginar, é também sonhar. Então, nesse período em que a gente tem aí talvez o maior teste da humanidade, a gente tem que acessar o que nos faz mais poderosos como espécie, que é essa capacidade de sonhar. E compartilhar sonhos, compartilhar angústias. Eu acho que vem talvez uma segunda característica humana, que é esse nosso aspecto comunitário. Foi por conta da nossa cooperação e da nossa capacidade de vislumbrar coisas que não existem, que a gente chegou aqui e perseverou como espécie. Então, é isso que a gente tem que se recobrar. A gente tem que relembrar da nossa capacidade de viver em comunidade, quando todo esse novo contexto é muito de muita fragmentação política, fragmentação de mídias sociais. A gente tem que relembrar que somos uma espécie que vive em comunidade. Então, comunidade é super importante. E o poder de sonhar, que é o poder de construir de novo futuros que podem, que hoje não são possíveis, mas que poderão se tornar possíveis. E eu acho que, como a gente está conectando isso um pouco com o processo e com a agenda mais concreta da COP30, é a partir do mutirão. Então, o mutirão, o cerne do mutirão é recobrar o poder de agência humana, de agência dos indivíduos. Então, se a maior parte da humanidade entende que a mudança do clima é um problema, a gente tem essa capacidade de resolver o problema, ou então de pensar soluções novas e de se coordenar em comunidades para enfrentar a mudança do clima. Então, a agência humana é muito importante. Uma segunda maneira da gente conectar o processo com a realidade é pensando em soluções.
Então, até agora, o nosso processo ele foi muito focado nos riscos da mudança do clima, nos alertas que são absolutamente importantes, mas, ao mesmo tempo, a gravidade e a seriedade da mudança do clima é tão forte que ela aliena. E é um processo de neurociência mesmo, de a gente se alienar em relação à realidade. Agora, a gente consegue, a partir de soluções, se reconectar com a realidade e com o que é possível. Soluções que vão desde soluções tecnológicas a soluções comunitárias, de coesão social, de novo, a saberes, casos de sucesso de mobilização social que podem inspirar outros casos de sucesso. Então, soluções e agência são duas maneiras muito concretas para a gente conectar o processo com a realidade e integrar as pessoas à luta climática, ao invés de alienar as pessoas da luta climática. Muito bom. Bom, vamos para o refresco, então. Aqui no Lazinhas, toda semana, a gente fecha o episódio com um respiro, um refresco. Pode ser uma boa notícia, pode ser uma inspiração, uma recomendação. Túlio, você tem um refresco para compartilhar com a gente? Eu acho que o meu livro preferido é um livro do Raoul Vaneigem, que chama A Revolução do Dia a Dia, The Revolution of Everyday Life, lá da década de 60, e que ele faz uma análise histórica das várias mudanças que aconteceram na humanidade, desde a antiguidade, feudalismo, etc., para concluir que a revolução, no cerne, a revolução realmente do cotidiano, é a nossa capacidade de brincar. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa recobrar também a capacidade de brincar. E essa brincadeira que eu acho que eu tenho também, não só em relação à minha família, como o meu parceiro, a gente brinca o tempo todo. E essa capacidade de brincar, ela é muito poderosa, porque ela nos dá energia e, ao mesmo tempo, uma leveza muito grande num contexto que está muito desafiador. Então, eu acho que a gente tem que brincar, ser realista, mas nunca deixar de brincar. Muito bom, Carol. Qual a sua dica, seu refresco da semana? Na verdade, eu quero brincar com a sugestão do Túlio, porque é exatamente sobre isso que é esse podcast, é como a gente encara a crise do clima com mais leveza. E você usou tantas vezes essa expressão hoje que eu não pude também deixar de lembrar, Nath. A gente tem também aqui, a gente quer trazer música também pro nosso podcast. Você falou muitas vezes tudo muda o tempo todo no mundo, e eu me lembrei do Lulu Santos, da música Como uma Onda no Mar. Me deu um quentinho no coração, Lulu Santos, um poeta maravilhoso brasileiro que acho que tem, enfim, fez parte provavelmente das nossas adolescências aqui desse grupo, já denunciando as idades aqui. Então, acho que a minha dica aí é Lulu Santos e Como uma Onda no Mar. E o meu refresco da semana é uma homenagem ao Sebastião Salgado. Eu tive a honra de conviver com ele durante a pandemia. Ele foi uma figura importantíssima, a gente salvou muitas vidas por conta dele. A articulação toda que ele fez no Vale do Javari, então tive a oportunidade, fiquei muito triste com a partida repentina e queria recomendar que todo mundo assistisse ao Sal da Terra, que é um filme maravilhoso, que conta a história dele, essa pessoa que estava ali vendo tantas coisas tristes, tantas coisas difíceis, guerra, 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 e que, de repente, vai cuidar da terra, né? E vai regenerar uma terra em Minas Gerais, inclusive.
e, enfim, começa a regenerar a si próprio também e ter a alegria de viver de novo. Então, enfim, que vá em paz, que fique em paz e que eu acho que, enfim, vai continuar aí servindo como uma grande inspiração para todos nós. Bom, pessoal, esse foi o episódio especial de Las Ninhas com Túlio Andrade. Muito obrigada, Túlio, pela sua disponibilidade de abrir a agenda nesse momento em que, enfim, eu sei que a disputa foi enorme, mas você foi assim tão querido, tão prontamente nos atendeu, então muito, muito obrigada mesmo. Obrigado vocês. A gente segue junto. E obrigada a todos e todas que nos ouviram até aqui. Semana que vem a gente volta com mais análises e bastidores da política climática. É isso, até a próxima.